Olá, estamos aqui na Casa da Democracia. Hoje o nosso programa é o Na Sala com Kátia Maia. Vamos conversar. A Kátia Maia é socióloga, né? Sim. Não sei se eu falo errado na apresentação do programa. Que coisa mais feia. Kátia Maia é socióloga, diretora executiva da Oxfam Brasil. A Oxfam, com o Datafolha, apresentou esta semana uma pesquisa sobre percepção de desigualdades no Brasil. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para conversar com a Kátia hoje, a gente tem duas participações especiais. À minha esquerda, eu diria que ocasionalmente à minha esquerda, o Sérgio Lutschke, que é jornalista, colaborador da página TaxMax, que é uma página voltada para o tema da desigualdade. Então vai nos ajudar aqui a fazer a arguição com a Kátia. E a Luanda Nera, ali na outra ponta, à esquerda da Kátia, coordenadora de comunicação da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Muito bem-vinda, Luanda. Muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Kátia, eu vou abrir aqui e depois a gente vai jogar principalmente para os nossos convidados perguntar e tudo mais. 86% dos brasileiros acreditam que o Brasil só vai progredir se reduzir as desigualdades. 77% defendem o aumento de impostos para os mais ricos. 84% consideram obrigação do Estado reduzir a desigualdade entre pobres e ricos. Nós vivemos numa sociedade de esquerda? A diferença que existe entre a percepção e a realidade, né? Não, eu acho que os dados estão mostrando que existe sim uma percepção mesmo, no sentido da percepção da desigualdade, seja a desigualdade, esse 86%, né? Desigualdade entre ricos e pobres, para a gente progredir, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, por um lado, é importante a gente ter uma população que consegue perceber isso, porque se ela não percebesse, a gente teria um problema grande na nossa sociedade, né? Então, a nossa sociedade, ela está conectada com a realidade que a gente vive. A nossa sociedade, sim, vê o papel do Estado. E esse papel do Estado, ele foi garantido no nosso processo constitucional de 88. Eu sei que tem muitos jovens que não lembram disso, né? Mas foi uma Constituição cidadã construída com muita participação e que garantiu o direito universal à saúde, à educação e vários outros direitos que estão colocados lá. Então, a percepção da sociedade é que quem pode fazer essa mediação, garantir esses serviços públicos, que são fundamentais para a redução das desigualdades, é o Estado. Então, eu acho que é uma percepção de que temos um problema, temos o Estado, precisamos cobrar mais impostos dos mais ricos para distribuir ou aplicar nas políticas sociais, mas também, por outro lado, a pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros e brasileiras se consideram pobres. Claro, é um país de muita concentração, então a nossa base é uma base muito pobre realmente, né? Mas a percepção é equivocada também do que seria um pobre e um rico se a gente pensa nas faixas de renda que são usadas nas pesquisas do IBGE. Eu diria que é um país, não é um país... falar de esquerda e direita hoje está bem um desafio, mas eu acho que é um país, uma sociedade que tem uma noção dos desafios que estão colocados. Agora, o passo que é transformar as políticas para enfrentar esses desafios, quais são as políticas, aí sim é outra Mas conversa. ela conta com o Estado para isso, né? Essa que é uma percepção isso, que não... E eu acho que isso é uma percepção importante da gente considerar, porque o discurso do Estado mínimo, ele vem com muita força, né? Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também fiquei muito surpreso com esse dado, né? De 8 em cada 10 terem essa ideia. Por que a gente não vê isso se expressar nas urnas?
Pois é, o caso das urnas também é bem complexo, porque depende do que é dito para as pessoas votarem nas urnas, não é mesmo? A gente teve um processo eleitoral aí com muitas promessas, com muitas certezas que talvez não fossem tão certezas assim. Então, foi até uma das coisas que a gente quis ver. A gente fez a pesquisa agora em fevereiro, a equipe do Datafolha foi para a rua em fevereiro, justamente que a gente queria sentir essa percepção mais otimista que acontece quando você está no início de governo. E ainda que a gente percebe em alguns dados algum otimismo, há uma sensação de que as coisas não vão melhorar no curto prazo. Em 5 anos as coisas não... O Brasil não resolve as desigualdades em 5 anos, que realmente não resolve. Então eu creio que analisar as urnas e dizer, mas as urnas não estão de acordo com o que as pessoas pensam das desigualdades, eu acho que é um pouco difícil, porque o que foi dito para o período eleitoral foi, né, muita sensação de que a vida vai melhorar, de que vai acabar a corrupção. Por exemplo, o tema da corrupção, que é um dos temas colocados aqui como os principais para enfrentar as desigualdades, foi um dos grandes temas das eleições. Então, nesse sentido, tem uma coerência aí. E o conteúdo moral, que na pesquisa aponta a questão da fé, né? Exatamente. E a questão, por exemplo, o aumento que teve na questão do papel do Estado, que o papel do Estado a gente comparou um pouco com a pesquisa, mesma pesquisa com Datafolha que nós fizemos em 2017. Tem algumas perguntas diferentes. Mas há um aumento dessa percepção da importância do papel do Estado para garantir as políticas sociais, que acho que também tem a ver com o fato de que nós temos uma crise econômica, uma classe média que está, muita gente desempregada, muita gente perdendo acesso a serviços de mais qualidade, dependendo do serviço público. E agora, quando você tem um volume maior de pessoas indo atrás do serviço público, universal, as pessoas começam a ver as dificuldades. É um serviço importante. Eu sempre acho que a gente fala, tem muitos problemas no sistema de saúde e educação, mas o SUS é um ganho da sociedade brasileira, que a gente tem que fazer as coisas para melhorar o SUS, não para destruir o SUS, né? Pegando um pouco de carona nessa questão das urnas, né? Eu ia citar exatamente a questão do combate à corrupção, que acho que isso predominou todo o debate da campanha. Mais segurança. E que aí corrupção acabou e segurança. Deixando um pouco ofuscada o restante da pauta e da agenda. Você acha, Kátia, que as pessoas ainda confundem um pouco a questão da redução da desigualdade com perda de privilégio dos mais ricos, que são sempre os outros? Quer dizer, essa própria percepção de que os ricos são os outros, que são as pessoas se consideram mais pobres do que de fato são, pode ser sempre uma quebra de privilégio do outro. Né? Sim. Sem perceber que você pode também ter que compartilhar e dividir, ter um outro tipo de posicionamento, pagar mais impostos e por aí vai. Sim, esse é um ponto importante, porque quando a gente pede para as pessoas se colocarem em que faixa elas se consideram, né, a maioria da população se considera mais pobre. Então, claro, tem que cobrar mais imposto dos mais ricos, porque a maioria não está entre os mais ricos. Essa coisa dos mais ricos no Brasil, quando a gente vai pelas faixas de renda, ela é bem desafiante, porque, e isso é uma coisa que a pesquisa mostra, as pessoas acham que para você estar entre os 10% mais ricos, você precisa ganhar 20 mil reais. E a realidade é que com 4 mil e um pouco menos de 500 reais, 4 mil, um pouco menos de 500, você já faz parte dos 10% mais ricos da população. Então, você tem uma grande maioria da população que ganha menos de 4.500 reais. Agora, quando você pega esses 10%, porque no conceito que a gente tem, quando a gente pensa em rico, a gente sempre pensa em muitas coisas, grandes fortunas, aquelas casas, aqueles iates, não sei o quê. Jatos. Com 4.500 reais, com certeza Aquelas você novelas tem do Manuel Carlos, né? exatamente. Globo, Leblon. E com 4.500 reais eu te garanto que você não tem apartamento no Leblon, você Nem não quarto, tem tudo isso, só nem um quarto. nada. Então, quando você pega esses 10%, você tem aí uma outra, é como se você abrisse uma outra pirâmide de concentração de riqueza, onde a maioria desses 10% não chega a 60 mil reais ou 40 mil reais, né? Você tem aí pessoas, um 1%, um 0,1%, que são realmente os milionários. Então, você tem uma diferença grande.
Mas essa sensação que você colocou, ela é uma sensação verdadeira. Mas mesmo com essa sensação de que o outro é que é o mais rico, há um valor, eu diria, nessa percepção de que quem tem mais deve pagar mais imposto. Então, como um princípio, um valor de sociedade, é um valor importante, porque agora você pode fazer a discussão sobre qual é o valor desse imposto. A gente tem uma discussão sobre imposto no Brasil que é uma discussão simplista e que não ajuda a informar que a gente paga muito imposto. Não é verdade que a gente paga muito imposto se a gente compara com outros países. Quem paga muito imposto? Os mais pobres. Porque os muito ricos, os milionários, não pagam tanto imposto. Um país que você não taxa lucros e dividendos é uma aberração nos dias de hoje, que quase não tem nenhum. Da lista da OCDE membros, mais os que se relacionam com a OCDE, só Brasil e Lituânia. Então, tem muitas questões nos impostos que é da gente realmente valorizar que o imposto ele é muito importante, porque o imposto possibilita políticas públicas para você fazer uma redistribuição no país. Então, eu fico feliz de ver esse valor. Agora vamos discutir o que isso significa para cada um de nós. Se nós temos uma taxação de impostos mais sobre o consumo, que é o caso do Brasil, que é um imposto regressivo, né? Isso significa que é a maioria da população que está pagando mais imposto. Então, vamos diminuir o imposto sobre o consumo, né? Porque uma coisa é eu compro um litro de leite, quanto que esse litro de leite significa do meu salário. Agora, a pessoa que ganha R$400, R$200, esse litro de leite vai ter um outro significado no salário dela. Então, quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem gente que ganha 3,5 milhões por mês, não é mesmo? Que é uma coisa assim... Dá para comprar muito leite. Dá para comprar bastante leite, eu diria, né? Sem então, se preocupar com os impostos. Sem se preocupar com os impostos. Então, acho que essa discussão é importante da gente fazer com a sociedade para mostrar que esse imposto ele tem um valor e a gente precisa dele. E, claro, aí vem a questão da corrupção. Mas a gente precisa dele com bom uso. Essa coisa da corrupção, eu queria falar uma coisa disso. Depois vocês podem me interromper, porque eu vou falando aqui, viu? Mas o que eu queria falar da corrupção é o seguinte. A corrupção é histórica nesse país. Ela não é de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ela vem de mais tempo. Então, é fundamental combater a corrupção, porque a corrupção realmente tira dinheiro das políticas para os interesses privados, de pessoas e de empresas. Agora, o combate à corrupção não pode se dar à custa da destruição das instituições democráticas. O combate à corrupção, ele não pode ser algo que você tem que destruir um espaço político representativo, desqualificando essa instituição para poder dizer, não, para combater a corrupção não pode ter, os partidos políticos são todos corruptos, os parlamentares, as parlamentares, todo mundo é corrupto. Porque se todo mundo é corrupto, então por onde nós vamos? Nós temos que combater a corrupção com discussão com a sociedade. Transparência e quanto mais controle social, maior. Nós estamos num caminho onde o controle social é fundamental. E, infelizmente, as primeiras medidas que a gente está visualizando, elas indicam um caminho de distanciamento do controle social. Deixa eu aproveitar essa questão do controle social. A gente vai ter, agora já começou, o Ministério da Economia está trabalhando no plano plurianual da União, né? Que vai estabelecer quais são as regras para as políticas públicas de 2020 a 2023, incluindo já o primeiro ano do próximo governo. O que você acha que é possível fazer para garantir que todas essas políticas de defesa, as políticas de defesa de redução de desigualdade e de investimento público para isso possam ser garantidas ali? A gente tem uma bancada da desigualdade no Congresso? A gente não tem a bancada da desigualdade. Quem dera, esse seria uma boa estratégia para a gente começar a pensar, né? O que seria ter uma bancada de parlamentares que realmente tivesse a desigualdade como prioridade. A gente tem bancadas com interesses cada vez mais privados.
do Congresso. É uma discrepância, então, entre a pesquisa que mostra que, né, 89% acha, 86 acha que há desigualdade, a representatividade, então, é nula, né? Porque não tem uma bancada que se preocupe, ou, sei lá, um grupo que se preocupe com a questão, que atue em cima da questão da desigualdade. Eu acho que esse é um desafio do que significa, como é o diálogo desse processo eleitoral de congressistas, de parlamentares, com as suas bases eleitorais, né? Por isso que, se a gente pensa na coisa da reforma da Previdência, é interessante de observar. Tem 2 pontos da reforma da Previdência que o Congresso está muito incomodado, que é o fim do benefício continuado, o BPC, e é a aposentadoria rural. Porque isso conecta diretamente com as bases. É tirar o dinheiro da base eleitoral. Então, você vê que, de uma certa forma, os parlamentares respondem. Mas tem toda uma outra agenda, um outro discurso que não entra tanto no que é esse enfrentamento da desigualdade. Enfrenta, que precisa de mais hospital, que precisa de mais escola, né? Mas a visão mais do conjunto, eu acho que ela falta essa visão mais conjunta dos mandatos parlamentares para as comunidades, as localidades onde estão sendo eleitos. Acho que vale muito a pena observar as experiências que estamos tendo em estados e que é uma outra coisa, uma novidade que está chegando aí. Ou seja, você não tem uma pessoa só, você tem um grupo de ideias, né? E esse grupo de ideias, tudo bem, na hora de votar é uma pessoa e tudo, mas é um grupo que permite uma capilaridade muito maior, tanto para ter feedback sobre diferentes temas, porque são muitos temas, nenhum parlamentar dá conta dessa agenda toda. Então, tanto disso, mas também de mobilização, né? Então, eu acho que essa experiência seria importante a gente registrar, ver e pensar numa evolução do nosso sistema político, de como a gente pode incorporar mais ou incentivar mais esse tipo de mandato que eu vejo, assim, muito inspirador, especialmente nesse momento que a gente está com muito descrédito da política. Eu vejo como uma inovação bem grande. Aproveitando falar em mandato, a gente também já está se inspirando e tentando se reorganizar, pensando já nas eleições do ano que vem. E aí eu ia te perguntar qual que é o papel das cidades nesse combate às desigualdades, né? Como é que a gente pode trabalhar também no âmbito municipal e inovar e conseguir, de fato, implementar processos de participação, de controle social mais efetivos, pensando que as cidades podem ser um espaço de defesa de direitos e de fato, num momento como esse em que a gente está vivendo, né? Não, acho isso super importante. Acho que a experiência do mapa da desigualdade aqui da Rede Nossa São Paulo, ou do mapa da desigualdade da Rede Nossa Brasília, que são os dois que eu conheço um pouco mais, produz uma qualidade de informação. No caso do mapa de São Paulo, você consegue visualizar exatamente quais são aqueles territórios dentro da cidade que precisam de equipamentos, porque a educação e a saúde, ela está municipalizada. Sim. Então, a responsabilidade é do município, né? Agora, o que eu acho que é uma discussão que a gente está tendo na Oxfam, na Oxfam Brasil, e que a gente fez a partir dessa pesquisa, a discussão que a gente está tendo, a gente produz muito dado. A gente está produzindo muita informação. As pessoas estão preocupadas com as desigualdades, mas não dá aquele clique bom. Então, como é que eu vou agir para... Quais são as ações? Como a gente sai do racional e entra nos corações das pessoas? Porque é como se as desigualdades, apesar das pessoas acharem que é um problema importante, ela é meio normalizada na sociedade. Às vezes você vê coisas terríveis em termos de humanidade e já não te comove mais. Ou seja, eu estava vendo um vídeo... Desculpe, não te comove o dado em si ou a humanização desse dado? Não te comove, por exemplo, você ser um país com mais de 60 mil mortes por ano, violentamente. Não te comove que a maioria dessas mortes sejam de negros. Sim. Não te comove, não te mobiliza que os militares possam fuzilar um carro com uma família, mesmo que fosse bandido. Porque não é só a questão de que a família não era bandido. Sim, claro.
Quem é isso? Nós não temos justiça nesse país? Cadê a instituição jurídica? Cadê os processos legais? Porque pode ser que um dia seja alguém que tenha feito alguma coisa errada, ou pode ser que não, que foi justamente o caso que aconteceu. Então a gente tem um fuzilamento com 80 tiros, e assim, a gente fica meio atônito ali, mas não é uma coisa que nos... Porque tem a ver com a desigualdade. Que leve para as ruas. Que mostre a indignação. Que mostre... Não, a gente não está indignado com o nível de desigualdade que a gente tem. A gente tem cidadãos de primeira e de segunda categoria. Se você nasceu em determinado lugar, seu futuro é esse aqui. Se você nasceu nesse outro, seu futuro é esse aqui. Não venha falar de meritocracia. Porque meritocracia não é só quanto é que você tira de nota, seu esforço ali na escola, não. É todo o seu ambiente que você vive. É se você vive num lugar espaçoso, não espaçoso, o tipo de comida que você tem, se você sai de manhã e você tem chance de voltar vivo à tarde ou não. Porque quem mora em muitas periferias sai de manhã. A gente trabalha com jovens em diferentes cidades, com outras organizações parceiras, e é muito duro você ver uma jovem negra dizer que ela acorda de manhã e ela sai de casa, ela não sabe se ela vai voltar viva. Então, qual é o futuro dessa pessoa? E a gente acha essas coisas assim, essas coisas não estão nos indignando. Então, voltando, eu acho que o nosso desafio, e talvez para as eleições, acho muito importante a gente começar a ter essa conversa com as pessoas, mas de coração mesmo. E aí volta para o negócio da fé, que você falou. 28% a gente que da pesquisa acha que a fé é o que? A gente precisa fazer uma discussão importante sobre isso da fé, respeitosa, porque as pessoas achando um espaço onde elas se sentem protegidas, tem uma rede de solidariedade, né? Da dignidade. Da dignidade. E você não, a questão não é porque a gente tem que... Os evangélicos, os não evangélicos, a questão não é essa. A questão é o seguinte, a fé tem seu espaço importante numa sociedade que é cristã como a nossa. Agora, a fé não pode substituir ou dar a ilusão de que o Estado não tem que cumprir suas tarefas. Você acha que a fé conforta a desigualdade e talvez reduz essa indignação? Eu acho que a fé, ela gera uma solidariedade contra as injustiças, uma rede, né? Mas você não acha que pode acomodar também? Não sei se acomodar no sentido de que eu não preciso fazer nada, porque vai ter... É um desígnio divino, né? As pessoas são diferentes mesmo, Deus fez todo mundo diferente. Eu acho que existe, eu acho que tem isso, de que as pessoas são diferentes. E esse debate da desigualdade é importante porque às vezes as pessoas dizem, mas nós somos diferentes. Claro que sim, a diversidade, ela é super importante. A desigualdade dos direitos, não. A desigualdade dos direitos é desumana. Ela vai justamente no sentido contrário dos valores da fé. Pois é, mas eu acho que isso é que precisava de ser mais bem, digamos, divulgado. E aí os números ajudam, né? Os números porque, ajudam. Por exemplo, um dos dados do mapa da desigualdade que mais chocaram e que foi um dado que a gente lançou há 2 anos, é uma conta simples, a idade média ao morrer. Então, a gente viu lá a idade média que as pessoas morrem em cada distrito de São Paulo, dos 96 distritos. E a gente chega a ter uma diferença de quase 30 anos. Então, o lugar que você vive, você pode ter 30 anos a menos de vida. A gente fez matérias mostrando que distritos vizinhos você tem uma diferença de tempo de vida de 5 anos. Esse é o ápice da desigualdade. Você Tem tem todo o contexto. 75 em Pinheiros e 50... 80 em Pinheiros e 50 na cidade Tiradentes, ou Jardim Paulista e Jardim Ângela, enfim. Eu queria... É incrível, desculpa, mas é incrível como isso não... Eu lembro desses dados e me marco até hoje, mas como isso não é possível ser assimilado numa coisa como um projeto da reforma da Previdência, por exemplo, né? Com tanto dado... A gente já tem sido usado, a gente até chegou a fazer juntas, né, um artigo e tem mapeada e tem sido usado bastante para argumentar contra essa questão do limite da idade. Isso veio bem no momento que começou essa discussão no final de 2017. Aqui em São Paulo tem muito o tema do movimento pendular, né? Que você tem que trabalhar longe pra caramba. Sim. Você estava falando dessa coisa do meritocracia na nota, mas a pessoa
tem Levou um 2 emprego, horas para chegar. Ela na dorme, escola. ela Sim, dorme bacana, no carro, no dia a no dia. ônibus, porque ela não Exatamente. consegue dormir de noite, tem que trabalhar, né? Quer dizer, Aí ela não come bem, ela não tem tempo para estudar. mas eu queria mencionar é que a gente existe uma tendência das pessoas em pensarem em desigualdade no singular, né? E pensar só na coisa econômica, da renda. E essa conversa, assim, eu queria chamar a atenção um pouco para isso, porque se a gente vai pegar mais de 10 desigualdades diferentes, de CEP, né? De onde você mora, e eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a questão racial que você mencionou, dos 80 tiros que teve essa semana, do músico que foi fuzilado, e da questão de gênero, né? Porque eu acho que é um tema importante para a gente pensar como é que essa desigualdade também impacta, né? Eu quero fazer só um adendo. É interessante também porque a pesquisa foi feita em 2017 e agora, né? Revela um aumento, né, nessa percepção da desigualdade de gênero e racial, em todas, né? Tem um aumento. O que você acha que é esse aumento? Essa conscientização das pessoas? É da vida cotidiana mesmo? É da informação? É da... Tá, primeiro eu vou falar um pouquinho. Eu acho que tem alguns dados da questão racial que para nós, a gente não tinha feito em 2017, a gente fez agora, e que realmente foi assim, alentador no sentido de ver, grave, mas foi alentador no sentido de ver a percepção das pessoas. São os dados que juntos a gente pode falar de racismo institucional. Então, tem uma variação, mas a maioria, entre 70% e 80% da população, crê que se você é negro, você vai receber uma abordagem policial totalmente diferente de quem é branco. Que se você é negro, a justiça vai ser morosa com o seu processo. Que se você é negro, a empresa, na hora de escolher e ver que você é um negro, ela vai dar um emprego para um branco e não para o negro. E que se você é pobre, negro, você vai sofrer mais do que um pobre branco. Ou seja, quando você tem a maioria da sociedade tem essa percepção, é porque o racismo está institucionalizado. Não com essas palavras, mas há uma percepção, ainda que quando você vá para a renda, a percepção não é a mesma. A gente tem quase meio a meio que pensam que os negros, que entendem que os negros ganham menos do que os brancos porque são negros. Então, ou seja, é como se os dados não fossem muito coerentes. Você vê um racismo aqui, mas na hora do salário é meio a meio. No caso das mulheres é maior, há uma percepção maior de que as mulheres ganham menos por serem mulheres. Então isso, e eu acho que essa percepção maior, esse aumento, ainda que não é um crescimento tão grande assim, de um ano para o outro, mas eu acho que tem a ver também com toda a discussão que está acontecendo em relação à questão de gênero, né? E aí pensando inicialmente gênero porque gênero é uma questão de identidade, a gente não está falando de todo o universo LGBT, né? Que também é um universo muito discriminado, mas pensando na questão entre mulheres e homens, realmente creio que esse debate maior que vai acontecendo, né? vai ajudando. Agora, o do racismo, nossa, isso é muito duro. Isso é muito duro. Porque você tem uma grande maioria que percebe muito nitidamente como é que um negro e um branco é tratado por um policial. Pela justiça, gente. A nossa justiça, por favor, está na hora da nossa justiça assumir seu compromisso com a cidadania desse país. Você acha que a redução da desigualdade começa pela redução racial? Quer dizer, reduzindo essa desigualdade racial, a gente reduz as outras? Eu acho que a questão da desigualdade de raça e gênero, mas a de raça principalmente, é uma questão estrutural nas nossas desigualdades. Então, enfrentar isso, ter políticas específicas, por isso as cotas são muito importantes. Ah, mas aí vem a coisa do mérito, né? Não! Que mérito! Nós temos anos de destruição da autoestima das pessoas negras nesse país. Quando nós saímos do período da escravidão, a gente saiu distribuindo terra para tudo que era europeu, para os japoneses. Negro foi para a rua, não teve nada. Para ser o quê? Empregar escravo, sem chamar escravo, empregado. Há pouco tempo a discussão de empregada doméstica, gente, aquilo foi surreal, a coisa de empregada doméstica. Todo mundo, muita gente querendo se parecer com o europeu, mas o europeu não existe empregada.
Você acha que essa discussão esbarra naquela questão do individual e do coletivo também? Quer dizer, eu não Claro. tenho preconceito, mas Não, eu não quero eu- só contra a cota porque vai tirar um espaço e assim vai, né? Eu não tenho preconceito, é uma coisa assim, eu sempre falo isso com muita humildade. Eu já me peguei, quando eu olho para minha juventude, eu fiz tantas piadas racistas. Eu fiz tanto comentário inapropriado, eu tô aprendendo tanto. E eu tenho um pai negro, filho de negro com índio, e uma mãe, que eu tinha, né, que meu pai morreu, e minha mãe também morreu, branca, filha de holandês com português. Sou uma mistura. Então, quer dizer, essa coisa, mas eu não criei identidade. Eu não criei identidade em mim. E eu fazia essas piadas horrorosas. Que quando eu olho para mim no passado, eu falo, como eu fiz isso? Nós somos racistas, o racismo está dentro de nós. E só tem uma forma da gente enfrentar isso, é a gente reconhecendo que a gente é. E é o período negro da história, página negra. Como é que é a da força exterior? Dia de branco. Lista negra. Lista negra. Dia de branco, né? Dia de branco. E é Inveja coisa, branca. e é uma coisa assim, muito, porque são pequenos detalhes. Ah, que é o politicamente correto. Não é politicamente correto. É o tom pejorativo, o fato de que você está dando um significado negativo para alguma coisa, falando do negro. É estranho, né, que muita gente que critica o politicamente correto seja tão punitivista, né? Principalmente nas questões de corrupção, né? Quer dizer, exige punição exemplar, que se atropele todos os ritos legais e por outro lado, questione tanto a questão do que se chama de politicamente correto. Eu queria fazer uma pergunta. Talvez até uma provocação. Uma provocação. Eu senti logo, né? Você começou a falar, eu falei, lá vem. Olha, o Luciano Huck tem falado muito sobre desigualdade. Eu leio sempre nos jornais, ele fazendo palestras e sendo convidado aqui e ali, e parece que ele participa aí de um movimento, que eu já não esqueci o nome, né? Da idade. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a atividade dele, se você tem conhecimento, o que ele faz na prática a respeito disso. Você sente a vontade de falar, não sei. Infelizmente eu não conheço muito, mas eu acho que vale a pena talvez a gente falar um pouquinho do que significa celebridades que compram, ou pessoas milionárias que compram a agenda da desigualdade, né? O princípio de você ter pessoas que criam as fundações, né? Aí os Setúbal, os Lema, Então, é importante você poder ter... Tem um papel, eu acho, essas fundações, esses institutos, é um lado da chamada filantropia que tem seu lugar na sociedade. O que eu acho que é importante é como essas pessoas que criam uma coerência. Então, como essas pessoas atuam de forma que, primeiro, quando elas criam seus espaços, suas instituições para financiar projetos, para ajudar a melhorar a vida, que elas criem espaço também para atuação mais política. Em geral, a maioria dessas instituições fica focada na educação. Mas quando fica focado na educação, fica focado em pegar os melhores e levar os melhores para lá. Não. Perpetua esse sistema. Vai perpetuando. É como você traz o que tem de melhor para cá. Reforça. Né? Então, creio que aí tem um caminho e também de como cria um espaço, uma possibilidade que as organizações que têm um ativismo maior também possam ser apoiadas. Né? As ONGs vivem de recursos. E muitos movimentos e tudo. Então, isso por um lado. O outro lado é que, às vezes, a gente tem empresários e tal que influenciam as políticas, né? Que estão ali sempre negociando. Seria ótimo que um grupo de celebridades e desses grandes milionários criasse uma proposta, nós vamos discutir a reforma tributária, apresentasse deles a proposta de que nós temos que pagar lucros e dividendos. Isso é sim você mostrar que está preocupado com a desigualdade. Preocupado com a desigualdade.
É quando você, a partir da riqueza que você tem, Essas pessoas existem, Kátia? Existem. Pois você sabe que até parece que é um conto da carochinha, mas existem. Tem um dos bilionários do mundo, o Warren Buffett. Ele fala isso sempre. Ele fala o seguinte, que é absurdo para ele, que proporcionalmente ele paga menos imposto do que a pessoa que serve café na empresa dele, nos Estados Unidos. Ele já falou isso umas 2 vezes. Aliás, nos Estados Unidos No Brasil tem gente assim. temos uma... Não sei, né? Mas vamos provocar para ver se tem gente assim. Eu não sei se tem gente, mas se as pessoas estão com o discurso do enfrentamento das desigualdades, essas pessoas que têm um poder econômico, um poder de visibilidade muito grande, essas pessoas podem começar a agir. Deixa eu... Kátia... Não, eu interrompi ele. Eu só ia falar que você falou dos Estados Unidos, da questão do milionário que disse sobre o rapaz que servia cafezinho. Eu só ia me referir a Alexandra, o caso Cortez, que é uma que está batalhando muito também a favor dos americanos pagarem mais impostos para diminuir a desigualdade. E ela virou uma estrela, né? Uma popstar agora nos Estados Unidos, e ela tem um discurso duro a respeito disso. Infelizmente, muitos brasileiros não gostam de seguir modismos de Miami, mas não gostam de seguir os modismos mais positivos, né, nesse caso. Mas então, a minha pergunta tem super a ver com o que ela está falando. Você estava falando da proposta de ricos e famosos apresentarem uma proposta de pagar imposto sobre lucros e dividendos. Eu queria te perguntar um pouco dessa coisa do legislativo, né? Que concebe as leis, formula as leis no Brasil. Tem a ideia de imposto sobre grandes heranças, tem a ideia de imposto sobre grandes fortunas, tem essa coisa de taxar Tem a lei de renda lucros e básica que dividendos. tem mais de 10 anos e nunca foi... Renda básica da cidadania. Então, mas eu estou pensando o seguinte, né? Eu estava mencionando isso ontem, que eu estava num outro negócio com um economista, o Samuel Pessoa. Mas eu queria comentar o seguinte, em 89, o Fernando Henrique era senador e fez um projeto de lei, apresentou sobre esse tema. Para retirar. Para cobrar impostos maiores sobre das fortunas. Grandes fortunas. Esse mesmo tema, você tem propostas do PT, por exemplo, Paulo Teixeira, autor de uma, você tem propostas do PSOL, apresentada pelo Ivan Valente, se eu não me engano. Tem uma meia dúzia ali. Graziotin, no ano passado, se não me engano, também apresentou uma lei. Mas a minha provocação e a minha pergunta era um pouco disso, assim, é permeável o Congresso a isso hoje, na avaliação sua e de quem está estudando esse tema e trabalhando, passa, não passa, esquece essa legislatura, vamos esperar a próxima. Como é que funciona essa... Eu acho que tem tema? uma maior abertura para isso. O próprio Paulo Guedes falou que o que vem da reforma tributária, um dos pontos é taxação de lucros e dividendos. Vale lembrar que a taxação de lucros e dividendos existia, foi o governo Fernando Henrique Cardoso quem retirou a taxação de lucros e dividendos. Acho que seguramente é uma das coisas que ele deve se arrepender, né? Entre outras. Mas eu queria dizer que eu acho que tem uma maior permeabilidade hoje esse tema da taxação de lucros e dividendos. Porque tem uma discussão... Os parlamentares, né? Na sociedade. Sim. Os parlamentares reagem à sociedade. Se tem uma mobilização, se tem uma força, mas a sociedade, não estou dizendo só essa sociedade que mobiliza, eu estou falando a sociedade dos interesses. Se você tem aí um grupo econômico que está defendendo um pouco essa ideia e tem os intelectuais, digamos, mais liberais, estão defendendo a taxação de lucros e dividendos, porque é uma aberração não ter. Não é porque eles estão sendo bonzinhos, não. É que o mundo funciona e esse negócio de investimento não existe. O mundo funciona com taxação de lucros e dividendos. E o investimento não vai embora por causa disso. Então, eu acho que há hoje um espaço maior para isso. Agora, a questão dessas medidas, eu não sou economista, né? Já logo deixar isso bem claro. Mas é muito importante que a gente consiga olhar o famoso conjunto da obra, não é mesmo? Por que criar essa expressão do conjunto da obra? Então agora devem usá-la
para si mesmo, né? Então, o conjunto da obra é assim, você mexe em lucros e dividendos, mas aí a gente vai simplificar os outros impostos. Então, você tem que fazer a conta do total. Então, eu mexo em lucros e dividendos, eu aumento imposto sobre fortunas, eu aumento as faixas do imposto de renda, né? as alíquotas do imposto de renda, que é um absurdo. Quem ganha 5 mil paga a última alíquota. Isso é inacreditável. Quem ganha 3 milhões e meio, isso para mim, assim, O salário não de tem 90 explicação. pau. Você acha possível ter algum tipo de aumento de carga tributária, de impostos, mesmo que seja sobre uma parcela específica da população, tendo do outro lado uma imagem do Estado com tão baixa credibilidade? Quer dizer, não é complicado que as pessoas apoiem mais impostos tendo uma imagem do Estado mal gastado, que gasta mal, que é dominado pela corrupção, essas coisas. Como fica essa balança? Mas nós não estamos no momento que a gente tem o paladino da justiça lá para garantir que não vai ter mais corrupção no país. Então, nós estamos num momento propício para conseguir esses avanços. Desculpa, mas teoricamente é assim, né? Estamos aí com um governo que se diz absolutamente comprometido com o enfrentamento da corrupção. E a pessoa que mais defendeu isso até hoje, que é a sua bandeira, né, de vida, de carreira, etc., que é o ministro Moro. Então, a pergunta é, mas para o que foi a eleição, se com eles não vai, então com quem vai, né? Porque eles se deram que só eles podem fazer isso, de enfrentar a corrupção. E eu acho que a questão existe uma questão fiscal séria no país. A questão fiscal, ela não é de menor importância. O país tem um problema fiscal de verdade. O país precisa ter mais recursos e precisa gastar melhor. Essas duas coisas são verdadeiras. E por isso que eu acho que há sim um ambiente favorável e quando a gente vai ver com economistas, cada vez mais gente, formadores de opinião, falando da importância de taxar lucro e dividendos. Até pessoas que você nem imagina falam disso, assim, celebridades, gente fala, não, que tem que taxar, que tem que taxar. Agora, como taxar, é isso que eu estava falando, né? E combinar que essa taxação vai significar menos imposto regressivo sobre o pobre, né? Não é você taxar para continuar, é você fazer uma redistribuição justa do sistema tributário brasileiro. Por isso, não é só uma medida. Você tem que fazer, e por isso é importante a discussão com a sociedade. Você tem que fazer Não é só mais dinheiro para mamata, né? Não é que a gente não corre o risco de ficar só em grandes bandeiras aí que dão audiência, por exemplo, a questão da Lei Rouanet, e isso fica na boca das pessoas, e aí você acaba deixando outros assuntos de lado e tornando o debate muito mais superficial e muito localizado, que é o que você falou, né? Esquecendo o conjunto da obra. Não, eu acho que da parte, pensando esse discurso fiscal, liberal, de arrumar as contas, o ministro atual da Economia, eu acho que posso discordar do que ele está propondo na Previdência ou que seja, mas ele tem um compromisso mesmo com Previdência e com tributária. Agora, como isso vai se dar, como vai ser o arranjo de negociação em torno disso, para mim, realmente, na atual conjuntura do país, é uma incógnita. Porque eu nunca vivi cada dia que eu acordo de manhã, eu já acordo assim, o que será que aconteceu nessa noite, entendeu? É um país que está num momento de muita incerteza, de por onde vamos. Então pode acontecer muitas coisas. E eu acho que os interesses, até onde a gente vai ter uma reforma tributária mais progressiva e mais justa, aí vai depender muito das forças, dos poderes econômicos, das forças de mobilização, que é também um pouco da reforma da Previdência, que está aí. Você vê, nós não vamos mexer nos militares na reforma da Previdência, assim, profundamente, como se deveria fazer, então... A Oxfam se considera uma organização ativista? Olha, a Oxfam Brasil, desde que nós começamos como uma organização brasileira, que foi em 2015,
A gente está construindo a nossa organização, né? E estamos construindo, trabalhando com outros e com... A gente sim queremos ser uma organização ativista, mas o ativismo que a gente produz os dados, a gente tenta fazer uma análise da realidade, mas se nós entendemos que se a gente não conseguir comunicar com a população, e eu volto para o tema dos corações e mentes da nossa sociedade, as possibilidades de avanço são pequenas. Então, é muito importante para nós avançar nessa questão do ativismo. Acho que a gente está numa fase inicial de produzir informação e essa informação tem se multiplicado e a gente precisa pensar formas mais criativas de fazer isso. Nós estamos com o nosso relatório anual. Esse ano a gente deve lançar em novembro sobre o relatório anual das desigualdades no Brasil. Esse ano a gente vai focar em uma geral, né, sobre os dados macro de desigualdade, mas a gente quer entrar na democracia e desigualdade. E o que você acha mais importante ou mais prioritário agora? Conscientizar as pessoas ou influenciar na política? Acho que as duas coisas combinam, né? Eu acho que a gente está no momento, especialmente com essa coisa, né, que você tem um governo que opera pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, e que você tem um presidente da Câmara que age assim, o assado, dependendo da quantidade de pressão que ele foi xingado nas mídias sociais ou não, significa que sensibilizar, mobilizar as pessoas é fundamental para influenciar nas políticas. A gente precisa achar o caminho. Eu tenho muita preocupação, que eu sou mais antiga, né? Assim, ainda com os cabelinhos brancos, não sou tão antiga, mas sou mais antiga. Mas para mim, gente, eu aprendi na máquina, eu era datilógrafo, eu aprendi naquela maquininha manual. Hoje tem esse celular com um montão de coisa. É muita coisa para um ser humano só na vidinha desse ser humano. E eu tenho preocupação, porque eu acho que esse mundo de mídia social, ele é um mundo que tira reflexão, que não te dá o espaço, não é que tira, não te dá o espaço para você ir um pouco mais a fundo nas discussões. Você acha que ele dá uma falsa ilusão de participação social? O controle social fica desconfigurado. Você põe ali, aí você recebe um meme, aquele meme você já passa pra frente e tal, mas... E a gente, especialmente no momento atual, com o risco de perder a história, que é super preocupante para mim. Então, eu tenho uma dificuldade pessoal mesmo, é um desafio para mim a questão das mídias sociais, ou dessa forma de comunicação ágil, mas isso é uma realidade hoje. Então, a gente tem que se esforçar para poder... Se conectar com as pessoas. Para se conectar com as pessoas e para fazer a disputa dos memes, porque não pode ser que as pessoas recebam, né, como a gente faz o diálogo, não negativo, não de ódio. A coisa do ódio, ela está me impactando muito fortemente. É muito ódio, é muita agressividade. A gente tem que realmente sair um pouco disso aí. Ontem eu li, foi até a Inês que me mandou, uma escritora americana, ela chama Kate Shate O'Neill, que ela fala que os algoritmos ajudam a perpetuar a discriminação e a desigualdade. Você concorda com isso? Pode ser, né? Como eu não manejo muito esses números desse universo, né? Mas a gente sabe que ainda que, por exemplo, você tem um grande acesso de celulares no Brasil, uma coisa é você interagir você saber usar a ferramenta, outra coisa é você é um receptor, né? Você não tem a coisa crítica ali do que você está recebendo. E quando a gente olha como as desigualdades todas vão chegando a um grupo, que é o grupo mais impactado pelas desigualdades, eu imagino que realmente isso faça algum sentido. E tem um número, eu não sei o número, mas eu lembro que eu vi uma informação sobre que o uso da internet, que a coisa é ter o celular para receber o WhatsApp, outra coisa é você usar a internet. O uso da internet, ele é grande, mas ele tem um corte social-econômico, o uso da internet no Brasil, né? Então, acho que... E essa é uma preocupação de como você dá acesso... E você pensa nos jovens de periferia. Tudo bem, eles têm os celulares e tal, mas eles não têm o mesmo acesso de internet em casa.
essa quantidade de gigas, não sei o que você baixa tudo que você quer, que não é a mesma coisa, né? Então, acho que tem um desafio aí. E mesmo os processos participativos online e todas as tecnologias que tem de consulta virtual ainda estão muito aquém da agilidade e da acessibilidade que o WhatsApp tem. E se você tem por isso que as imagens estão ficando importantes. Eu sou super preocupada. Eu conheço pessoas que já não sabem escrever mais com uma caneta. Não sabe escrever tanto porque a letra ficou horrível, porque não tem a prática, e também porque já não tem mais certeza das palavras, entendeu? Porque o mundo é todo codificado, é outra forma, e quando escreve ali no computador, corrige tudo. Então, não sei, eu acho que tem uma coisa aí da capacidade mesmo das pessoas, né, de refletirem, tem uma coisa do conhecimento. E direcionar também muito Sim. as informações que devem chegar a determinadas pessoas ou não, né? Porque Por eles isso guardam que é essas importante informações. tudo livre. Não é para ter imprensa livre, é para ter imprensa livre de verdade. Não é para ficar censurando, não é para ficar fechando coisas culturais, não é para ficar policiando a criação. Então, porque se for para ter toda uma produção de informação com um viés ideológico, que é o que está sendo colocado hoje, a questão da educação no Brasil hoje é uma das coisas que mais me preocupa. Eu não acredito que nós passamos 100 dias com um desastre educacional no país e eu não consigo visualizar que o que vem pela frente vai ser melhor do que o que estava. Pode ser até pior, a gente não sabe. Porque não é uma pessoa com experiência educacional, porque ser professor de uma sala não significa ter experiência do que é a educação e a gestão. Ele é do mercado financeiro. Não, é a produção mesmo que ele fez na vida dele. Independente de onde ele venha, ele não tem uma produção nessa área educacional. Então, me preocupa que a gente está caminhando para uma discussão educacional, de criatividade, que toca na criatividade, né? Onde a gente tem que reescrever a história, onde a gente está cerceando o pensamento, a gente está policiando o que as pessoas dizem em sala de aula. Isso O próprio presidente disse ontem que não quer que as crianças pensem em política, né? Sendo que política, né? Se não pensar em política, então não pense em nada, porque a política é a vida, é a coisa mais importante, né? Kátia, no teu... fugindo um pouco desse, no teu Brasil ideal, que nível de desigualdade é admissível? Bom, uma desigualdade onde todas as pessoas têm os direitos garantidos, né? Ou seja, existe uma base que está garantida para todos, um direito de ir e vir, o direito de uma saúde digna, de uma educação digna, o direito ao trabalho com salário digno, o direito à diversidade, né? E o direito a uma moradia com dignidade, o direito à defesa, à justiça. Então, se a gente consegue aí garantir os direitos da sociedade, o que vem de desigualdade daí para cima, tá ok. Aí nós podemos começar a conversar sobre meritocracia. Né? Ao esforço de cada um, aí tá bom, porque todo mundo tem casa, todo mundo tem saúde, tem educação, tem transporte digno, tem trabalho e tem uma justiça, uma polícia e um exército que também não ajam exatamente, né? Exatamente. Kátia, eu preciso fazer uma coisa agora que é assim, a gente já vai dar 1 hora de entrevista. Nossa, nem passou, então, né? A gente vai falando. Já tá 55 minutos falando e eu sei que tem horário, etc e tal. Eu vou te dar um papel e uma caneta e faço um esquema de última rodada, não sei se você gosta. Tá, pode fazer anotar. como você quiser, eu gosto. Eu vou abrir essa última rodada com minha última pergunta, que é o seguinte. Ali na pesquisa que vocês fizeram, deu uma coisa de que a corrupção estava em primeiro lugar ali, como o que não é exatamente o que fazer, mas alguma coisa de qual é a medida mais importante. E vocês têm um trabalho que são 10 medidas, alguma coisa assim, não sei qual é o nome também, 10 propostas. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, quais são as propostas e como que nós aqui da Casa da Democracia, os espectadores que estão, os internautas aí acompanhando e os leitores da matéria, como que a gente ajuda, como que a gente pode incorporar aí a força-tarefa de reduzir
as desigualdades no Brasil. Vou fazer uma rodada aqui para... Tá. Eu vou anotando aqui. Posso passar e depois eu volto? Eu queria, não sei se a gente pode achar assim também, sem querer dar uma visão muito pessimista para a coisa, mas tem um mito, né, uma caricatura que no Brasil as coisas foram acontecendo e sem planejamento e muito bagunçado, mas o que a gente percebe, os dados mostram isso, e, enfim, várias fontes, que a desigualdade ela é planejada, né? Ela é uma proposta de desigualdade, de reforçar, ela foi construída ao longo do tempo e ela vem sendo trabalhada para ser mantida. E eu queria saber se você concorda com isso, se dentro dessa perspectiva é possível alterar esse processo. Eu queria falar, posso falar? Voltar aqui para mim, então. Pensou rápido. Porque, não. Por que a gente não falou em bancos? Irene. Mais alguma? Você Mais alguma? Não, eu acho que eu já perguntei tudo que eu queria. Tá bem? Posso ir então? Kátia, é com você. Uxi, eu tenho 3 minutos para falar tudo isso, né? Coisa simples. Coisa simples. Tem compromisso que eu tô sabendo. Eu vou começar pela desigualdade, né? Que ela é uma construção. Seguramente, a desigualdade é uma construção. A desigualdade não foi algo que caiu de cima e não. Agora você, branco, vai morar aqui em Pinheiros. Você, negra, vai morar lá em Cidade Tiradentes. Não. E essa construção, é importante ter consciência dessa construção, que é uma construção dos interesses diferentes da sociedade, daqueles que têm mais privilégios que outros. É importante entender que isso é uma construção, porque isso é que mostra pra gente que a gente pode enfrentar. Porque se a desigualdade fosse um desígnio, putz, então não posso fazer nada. Mas não é. Então nós podemos fazer alguma coisa. E para a gente fazer alguma coisa, para enfrentar a desigualdade, nesse nível que nós temos aqui, que estamos conversando, uma desigualdade com tanta injustiça e falta de humanidade, nós precisamos de humanidade. Nós precisamos resgatar valores de sociedade que a gente está perdendo esses valores em algum lugar. Então, eu acho que isso é fundamental. Por que nós não falamos dos bancos? Pois é, os bancos passam de governo a governo, inclusive no governo do PT, incólumes, né? Eles passam aí, a gente nem percebe que eles estão indo. E eles nunca deixam de ganhar. Na verdade, eles não passam. Os presidentes que passam e eles estão lá. Eles ficam. E os bancos Cada vez mais ricos. têm esse ganho anual, que é uma coisa impressionante, né? Os salários, esses salários que a Bolsa de Valores divulgou ano passado, dos valores mais altos, é tudo dos grandes banqueiros, né? 3,5 milhões do Itaú, se não me engano, de reais por mês, né? Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande com o sistema financeiro. E essa é a minha preocupação quando a gente vai fazer uma discussão de reforma tributária, ou mesmo uma discussão da necessidade da reforma da Previdência, pela justificativa fiscal, onde é que entra os bancos e a contribuição dos bancos para a redução das desigualdades no Brasil. Então, acho que isso mostra para nós aí, do nosso lado, como sociedade civil, que precisamos afinar nossa estratégia e da sociedade entender mais esse papel invisível, digamos, dos bancos. E eu deixei para terminar com a coisa das propostas, a corrupção, também a saúde e a educação veio aí com 9,6 pontos de prioridades, né, para enfrentar. Eu acho que muito do que saiu na pesquisa aqui é um pouco o que a gente vem discutindo, é você garantir gasto social. Então, nós temos aí todo o desafio com a medida do teto dos gastos, mas esse é um país que precisa garantir os recursos para a educação, para a saúde, para a assistência social. Garantir o bom uso, a qualidade, mas tem que garantir os recursos, tem que ter controle social desses recursos. Nós temos que fazer a discussão sobre o nosso racismo e ter as políticas públicas que enfrentem esse racismo, que pressionem as empresas
para políticas mais inclusivas, mas inclusivas de verdade, não é só aumentar o número de pessoas negras para colocar um tique ali, não. Saber receber essas pessoas que passam a vida toda sendo discriminadas, né? É a questão de gênero, que a gente também precisa ter as políticas específicas, a questão da reforma tributária. A questão tributária, ela é muito importante de ser enfrentada no país. A questão da corrupção, mas a corrupção dentro desse marco que eu falei anteriormente, né? Eu vou, para não estender muito, eu daria esses pontos como pontos importantes para a gente trabalhar no enfrentamento das desigualdades. E desculpa, o aumento do salário mínimo, que a gente não falou disso, o aumento do salário mínimo tem um efeito impressionante na maioria da população. Então, esse ganho real do salário mínimo, que agora está em suspenso, é muito importante para enfrentar, porque significa redistribuição direta e garantir os direitos. Eu né? diria que são dois desafios, ter o salário e aumentar o salário depois. A Kátia Ciani aqui, ó, mandou uma pergunta que vai bem nessa linha, mas eu queria reforçar, porque você mencionou ali o gênero, não sei o que lá. Ela pergunta, o que podemos fazer? Tá, o que podemos fazer como cidadãs e cidadãos? A gente acampa no Congresso, a gente leva também. Também. A gente faz que nem a jovem. Como é que chama? A VAS lá, aquelas coisas. Também. Que nem aquela jovem que fez a protesto de clima, que ficou lá do lado da escola, né? Greta, né? Eu acho que a gente tem. Eu acho que primeiro é a gente realmente ficar de olho no que está acontecendo em termos de políticas hoje. Eu acho que hoje a gente tem muitos mecanismos para entender o que o Congresso está votando e para participar e se mobilizar. Isso é uma coisa em função do que está sendo definido como política. É a gente acompanhar o nosso nível local, o que está acontecendo na nossa cidade, quem são as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, aquelas pessoas que a gente votou para vereador, para prefeito, como é que está sendo o uso em educação, em saúde. É a gente se engajar aonde a gente vive. Resgatar um pouco esse espírito comunitário mesmo. Eu moro no meu bairro, vou conhecer alguém, então vou procurar uma associação, uma ONG, conselhos. A gente, para quem quer realmente fazer a diferença, é engajar nesses diferentes espaços que existem da sociedade civil. Agora sim, refletir no seu mais íntimo, né, como um ser individual, onde está o seu racismo e onde está a sua discriminação de gênero. Bem, mais algum? Queria lembrar então quem está acompanhando a gente que está no nosso site a reportagem que publicamos hoje sobre a pesquisa nova da Oxfam Datafolha. Tem infografias comparativas que a gente fez entre a percepção e a realidade. Ótimo. Coisas do tipo o que é um salário de pobre, o que é um salário de classe média, coisas desse tipo. Então, convidar todo mundo para visitar o casadademocracia.com.br. Agradecer a presença de vocês, Luanda. Obrigada. Sérgio. Um prazer. Kátia. Eu queria agradecer muito, eu me senti super em casa aqui, porque esse é um momento em que a Casa da Democracia é tudo que a gente precisa. Mais e mais democracia. Adorei conversar com vocês, agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Nós que